estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa conversa 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje nós temos a satisfação de recebermos aqui, em nossos estúdios na TV Mais Brasil, no programa Business 360, o candidato a vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Tudo bem, Felício? Olá, Patrick. Um prazer estar aqui, conversar com você sobre empreendedorismo e sobre o futuro do estado de São Paulo. Não, maravilha. É interessantíssimo trazer você aqui, porque você está num momento, assim, na política brasileira, na verdade, bem polarizada, e a gente vai conhecer um pouco do teu perfil, a gente vai perguntar um pouco sobre exatamente isso, espírito empreendedor, sobre a sua trajetória e também sobre as suas propostas. E vamos iniciar, então, o programa com os nossos comerciais, a Euromotors BMW. Euromotors BMW instalou uma loja super inovadora, Felício, aqui em Jundiaí, na Avenida La Torre, realmente também um exemplo de empreendedorismo. A Euromotors é de São José do Preto e agora aqui em Jundiaí está fazendo o maior sucesso. Essa loja tem vários ambientes, a ideia é trazer o cliente e fã da BMW para dentro da loja, para que ele experiencie tudo o que a marca tem a oferecer, vários ambientes. Então tem coworking, salão de beleza, tem simulador e é um espaço bastante amplo. Está sendo um sucesso, a gente está bastante contente com esse empreendedorismo também trazido pela BMW Euromotors, tanto para motos como para veículos, carros, assistência total, técnica. É um espaço enorme de 1.200 metros quadrados, localizado aqui na Avenida La Torre, numa esquina bastante importante, numa área que está trazendo bastante inovação, que está sendo um polo aí de comércio aqui em Jundiaí. Olha o simulador, que bacana, bastante grande também, então o cliente consegue experimentar a assistência técnica dos carros. BMW, uma marca da Alemanha, de Munique, Bayerische Motorwerke, motores da Bavária. Então, olha que legal. Euromotors BMW, muito obrigado pelo apoio, um exemplo aí de empreendedorismo. Legal. Felício, vamos começar então? Opa, estou à disposição. Primeira pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados aqui é sobre o espírito empreendedor. E eu sei que você tem esse espírito empreendedor na tua veia, no teu DNA. Então a pergunta que eu sempre faço na sua visão, e aí é uma pergunta que não tem certo, não tem errado, é sempre a perspectiva pessoal do meu entrevistado. Na sua visão, o que compõe o espírito empreendedor? O que é esse famoso espírito empreendedor? Patrick, para te responder essa pergunta, eu vou ter que contar um pouco da minha história. Maravilha. Vou aproveitar aqui, compartilhar com vocês que estão nos acompanhando um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui agora, candidato a vice-governador com o Tarcísio 10, candidato do presidente Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. Bom, eu estudava numa escola pública e depois tive a oportunidade de estudar numa escola particular em São Paulo por conta de uma bolsa de estudos. Meu pai não tinha condição de pagar, mas meu irmão era bom de tênis de mesa. Tênis de ping-pong. Se chamar de ping-pong ele fica bravo. Fica bravo. Tênis de mesa. Legal. E aí o colégio convidou meu irmão então para poder representar o colégio nas competições. Ele chegou até a jogar com o Cláudio Cano, foi campeão paulista, realmente era muito bom. E meu pai negociou com o colégio e falou: olha, se vocês quiserem levar esse irmão que sabe jogar tênis de mesa, tem que levar o outro que não sabe fazer nada. No caso, o outro era eu, viu, Patrick? E aí eu tive a oportunidade de estudar nessa escola com a bolsa de estudos. Quando eu tinha 17 anos, meu pai teve um problema de saúde do coração e ele tinha uma pequena lojinha lá em São José dos Campos. Uma cidade maravilhosa, né, também. E eu então um comércio de ferragens e madeiras para marcenaria. E eu então, junto com meu irmão, mudamos para São José dos Campos para assumir aquela pequena loja que meu pai tinha lá em São José dos Campos. Legal. E moramos dentro da loja por 3 anos e meio, Patrick. Que legal. Eu, meu irmão e os Mickey Mouse. À noite a gente fazia companhia. Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 17 anos exatamente. 17 anos. 16 para 17 anos exatamente. E ali a gente começou
essa missão de ser empreendedor comerciante, né? E aos pouquinhos a gente foi transformando aquele pequeno negócio, o pequeno comércio, numa rede de comércios de ferragens e materiais para marcenaria. Hoje é a segunda maior rede do estado de São Paulo, desta área de atuação, desse ramo. Eu há aproximadamente 15 a 18 anos, eu vendi a minha parte do negócio para o meu irmão e acabei investindo em outras áreas. Então eu invisto na área de energia, na área de TI, em startups. Acabei investindo esses recursos, né, que eu conquistei com a venda da empresa em outras áreas. E quando eu tinha 23 anos de idade, Patrick, eu estava lá no balcão da minha lojinha e aí um marceneiro que chama-se Belésia me convidou, me falou: Felício, nós vamos ter um plebiscito aqui no Brasil, parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Era 1993. E ele falou: olha, no nosso partido político nós estamos discutindo sobre isso. Eu, óbvio, não fazia a mínima ideia, Patrick, do que era uma coisa ou era outra. Você estava focado no empreendedorismo naquela época. Exatamente. E aí me juntei àquele grupo de pessoas que estavam discutindo sobre isso, era um partido político, que, além de discutir sobre isso, queria fazer política de um jeito diferente na nossa cidade. Legal. E aí me juntei a esse time. Ali, de fato, a gente conseguiu eleger um prefeito, que foi Emanuel Fernandes, foi prefeito por 8 anos. Depois elegemos um outro prefeito, Eduardo Cury. E aí eu tive a oportunidade de ser secretário. Fui secretário de transportes, fui presidente da Urban, urbanizadora municipal, que tem mais ou menos uns 2.000 funcionários, é uma empresa de economia mista. E fui também secretário na área de comunicação da prefeitura. Então, vários cargos aí executivos, né? Perfeitamente. E aí depois, em 2016, eu tive a oportunidade de ser candidato a prefeito, a primeira candidatura da minha vida, nunca tinha sido candidato a nada. Fui candidato a prefeito, fui eleito, né, em 2016 e reeleito. Portanto, como você vê, é uma história ligada ao empreendedorismo. Totalmente. E para repetir exatamente, para explicar exatamente a sua questão sobre o empreendedorismo, nós em São José dos Campos temos empreendedorismo na escola, desde a educação infantil, né? Tamanho o valor que a gente dá para o empreendedorismo. E o que eu reconheço como os valores do empreendedorismo? Perfeito. Primeiro, a criatividade, né? Resiliência, não desistir fácil, né? Ser insistente nos seus objetivos, nos seus desejos. Terceiro, seguir leis e regras. Esse é a essência do espírito empreendedor. E nós acreditamos sempre, Patrick, e o objetivo de ter empreendedorismo nas escolas, desde a educação infantil, não é para que a gente consiga formar todos esses jovens que eles queiram ter o seu próprio negócio no futuro. Não é esse o principal objetivo. Sim. Se tiverem, ótimo, né? Muito bom, mas o objetivo é esses valores do empreendedorismo. A gente acredita que esses valores, ligado ao principal valor que eu já vou falar já, é que vai fazer a diferença na vida desses jovens e, inclusive, vai formar melhores eleitores. E eu vou explicar, porque o principal valor para nós do empreendedorismo é despertar já nesse jovem que o seu sucesso ou seu insucesso depende essencialmente de você. De si próprio, né? Exatamente. Claro, ninguém faz nada sozinho, mas é importante que você busque os seus caminhos, busque os seus objetivos. Claro, depois se juntando a um time, juntando a um grupo. Então, quando a gente desperta nesses jovens que o principal responsável pelo seu sucesso ou insucesso é você mesmo, a gente faz com que ele deixe de buscar políticos salvadores da pátria que vão resolver os nossos problemas. Se os políticos não atrapalharem, né, já está bom demais. Resolver problema seu, eles não vão resolver mesmo. Não espere isso nos políticos. Porque isso tem que vir de vocês. Portanto, o valor do empreendedorismo para mim é a essência de tudo, onde inclusive a gente muda o país, porque o eleitor deixa de buscar nos políticos os salvadores da pátria para resolver todos os seus problemas. Quem vai resolver os seus problemas é você mesmo. Portanto, imbuído do seu espírito empreendedor, continue gerando emprego, gere renda se você for dono do seu negócio. E se você estiver a serviço de uma empresa, use desse espírito de empreendedor, da resiliência, da criatividade, seguir leis e regras para ajudar a transformar as cidades, o estado e o país. Perfeito, né? Eu agradeço bastante a sua resposta bastante completa e ampla, né? Você já emendou uma pergunta na outra que eu acho muito legal, porque a segunda pergunta era justamente isso, contar um pouquinho da sua trajetória. Você já nos deu um primeiro panorama, mas eu destacando um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, que é a tônica desse programa, e a gente já percebeu que você tem um viés bastante claro de empreendedorismo.
O empreendedorismo, ele traz isso que você também falou, assim, não desistir, né? Ser empreendedor é também um exercício de insistência, de resiliência e também saber que o teu sucesso não cai do céu, né? Você falou aí muito bem, o seu sucesso, a sua prosperidade, seja financeira, seja de valores, vem através de si próprio. Tomar a sua vida em seus próprios punhos, fazer acontecer por sua própria iniciativa. Então a gente aqui no nosso programa, viu, Felício, a gente sempre destaca e ressalta a grande intenção de inspirar as pessoas. Eu acho que você trazendo essa luz ao empreendedorismo, fica claro que você tem primeiro uma vertente, um viés empreendedor e também uma boa visão, um bom olhar para o empreendedorismo. Então eu acho que nesse sentido a gente já entendeu mais um pouquinho do que é o Felício, né, de onde ele veio, para onde ele vai, a sua trajetória. A gente conversou um pouquinho agora, você teve alguns cargos executivos, né? Foi, na verdade, prefeito 2 vezes e agora está nessa caminhada. Uma pergunta, como você conheceu o Tarcísio? Fazendo essa pergunta sobre... O Tarcísio hoje, ele foi o ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro, mas como é que foi essa união para formar essa chapa onde você, candidato a vice, e o Tarcísio, candidato a governador? Olha, começou com a minha colocação de ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Sim. Eu deixei a prefeitura com um ato de empreendedorismo, porque eu tinha sido reeleito, tem uma boa aprovação, e vamos chamar de empreendedorismo político. Legal. Correndo determinados riscos, mas querendo levar adiante o nosso jeito de fazer gestão e prática da boa política. Foi esse meu objetivo quando eu coloquei meu nome à disposição. O vice assumiu a prefeitura e aí nós tivemos a oportunidade de fazer uma união programática, né? Porque eu reconheço no Tarcísio justamente aquilo que eu queria levar para o Estado, a qualidade da gestão e a prática da boa política. Então, para mim é uma honra hoje estar ao lado do Tarcísio, mas de fato, como eu conheci ele antes, foi como prefeito, lá na concessão da Dutra. Foi a maior concessão do mundo de uma rodovia no ano passado. E tudo saiu muito bem, inclusive, aqui já vou contar um pouquinho da história, para que vocês também possam conhecer um pouco mais do Tarcísio, da capacidade dele de escutar, né? E capacidade dele de colocar projetos em execução, tirar do papel e transformar em realidade. O que aconteceu? Na concessão da Dutra, no trecho de São José dos Campos, Patrick, não estavam previstas marginais. Não estava previsto? Não estava previsto. E olha que eu era de um partido na época de oposição ao partido dele. Uhum. E aí eu fiz um estudo técnico junto com a nossa equipe e mostrei que havia um erro, que pelo volume de veículos, aquele trecho de São José dos Campos precisava ter marginais, porque isso ia ter mais segurança, mais fluidez, né? E levamos então nas audiências públicas e depois ao então ministro. Ele não só nos recebeu com muita rapidez, como avaliou com mais rapidez ainda ele e a sua equipe, e alterou o projeto. Hoje, o projeto da Nova Dutra estão incluídas marginais, porque viu que nós estávamos corretos tecnicamente. Ele não perguntou de que partido era ou de qualquer outra coisa do gênero. Uma análise técnica, puramente técnica. Exatamente. E tirou aquele projeto, né, do papel e transformou em realidade. A Nova Dutra já está em obras. São José vai ter a marginal e a Dutra terá 4 pistas em todo o teu trecho, 7 bilhões de investimentos, redução do preço do pedágio, um grande exemplo para o país, para o mundo, de uma licitação de concessão de rodovia. E teve um outro fato onde eu conheci ele, que foi com o aeroporto de São José. Vocês têm um aeroporto executivo aqui, espetacular, né? O aeroporto aqui de Jundiaí, né? Que faz toda a diferença e é um modelo nessa área, mas São José tem um aeroporto que ficou ocioso por muitos e muitos anos. Há 30 anos a cidade queria que o aeroporto fosse municipal, né? E não conseguia isso. Eu, então, fui até o Tarcísio através da Secretaria de Aviação Civil, ele, ministro responsável pela... Em 40 dias, ele transferiu o aeroporto para o município e nós fizemos uma concessão para a iniciativa privada, que foi assinada e agora, na semana que vem, na verdade, dia 2 de novembro, assume a empresa privada, já está na transição, está terminando a transição e essa empresa assume então o aeroporto de São José dos Campos. Parabéns. Então, antes mesmo do Tarcísio imaginar ser candidato a governador, e tampouco eu, né, ser o vice do Tarcísio. Então a gente se conheceu antes, né, a qualidade técnica do Tarcísio e também da nossa prefeitura, claro, que realizou com as ações,
né, em conjunto com o Ministério, e depois essa oportunidade de caminhar junto com ele para transformar o Estado de São Paulo. E aí, na verdade, pelo que eu vejo, houve uma sintonia grande de alinhamento de ideias, né? Ele, apesar de você é o empreendedor, vamos dizer assim, dessa chapa, mas ele tem o espírito empreendedor também, pelo que a gente vê o que ele realizou na infraestrutura e tudo mais, e ele tem essa fama positiva de ser um gestor que faz, que tira do papel, que faz e acontece. Sem dúvida, Patrick. E é muito clara as nossas propostas para a geração de emprego e renda. Isso aí que eu iria já, na verdade, naturalmente, entrar nessa terceira pergunta minha, em que eu queria te dar esse espaço para você falar um pouquinho das suas propostas, né? A gente está aí, domingo é o segundo turno desse pleito importantíssimo. Eu diria que talvez nós estamos no momento mais polarizado aí da política nos últimos tempos e a gente tem no domingo, então, o segundo turno do pleito a governador do Estado de São Paulo, você como vice e o Tarcísio como governador. Quais são as suas propostas nesse sentido? Eu vou dividir essa resposta em duas etapas. Fica à Primeiro eu vou vontade. falar do ponto de Legal. vista técnico e Ótimo. para o empreendedor. Maravilha. E depois do ponto de vista político, o que está em jogo nesta próxima eleição. Do ponto de vista técnico para você empreendedor. Primeiro, saber que o Tarcísio valoriza muito o empreendedorismo e a gente tem a clara, né, convicção de quem gera emprego e renda, e claro, arrecada impostos nesse país é você, empreendedor. E é preciso mexer as alavancas necessárias para gerar mais emprego e renda. Primeira alavanca, a redução do CMS. É claro que nós defendemos aí uma reforma tributária, aliás, uma reforma administrativa até antes da reforma tributária. Mas, antes da reforma tributária acontecer, o Estado pode fazer a sua parte. E nós vamos reduzir ICMS, o Estado não se envolveu com brigas de discussão para atrair empresas e acabou perdendo empresas para outro Estado. Minas, aqui, Extrema, levou muitas empresas, Verdade, entre outros municípios. Está na hora do Estado fazer a sua parte. Então nós vamos sim entrar no bom sentido nessa briga para garantir as indústrias aqui. Redução do ICMS. Bem Sim, claro. Okay. Começando pelas alíquotas que aumentaram ao longo do governo Dória, né? E também outras alíquotas. E estímulos ao empreendedorismo, a devolução do ICMS do exportador também, que é muito burocratizado e a gente quer simplificar. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu já dei uma dica aí, simplificar, né, o dia a dia do empreendedor. Desburocratizar, fazer com que o dia a dia desse empreendedor seja mais simples é muito importante. Terceiro, oferta de crédito para o pequeno empreendedor, para a área rural e para o empreendedor da área urbana. Facilitar a oferta de crédito. O crédito pode alavancar, né? Sim, aquecer a economia. Exatamente. Então é muito importante a oferta de crédito. Quarto, oferta de energia. É possível, o Estado de São Paulo importa 70% da energia que consome. A gente fala muito em digitalização, sim, mas você deixar de existir papel para existir tudo digital, por exemplo, precisa de energia. Sim. Precisa de data centers. Aliás, Jundiaí também tem prestação de serviços nessa área, né? Então é importante que a gente possa ter garantia de geração de energia, porque aí a gente consegue reduzir, inclusive, o preço da energia. E de várias fontes, seja fotovoltaica, através de aterro, térmicas, a gás. Então são muitas ações que podem ser feitas para a geração de energia. O Estado de São Paulo, sendo um dos estados mais intensivos em indústria e na verdade, pujança econômica, é um grande demandante de energia. Né? Então... Por fim, nós temos uma grande oportunidade. O que aconteceu, e você sabe muito bem, é que com a pandemia, as grandes empresas e grupos perceberam que centralizar a produção num único país era muito arriscado. Então agora eles estão descentralizando. E o Estado de São Paulo vai estar pronto para receber essas indústrias. Nós vamos nos preparar para atrair essas indústrias que estão procurando um novo lugar para instalar, trazendo uma nova fase de industrialização do Estado de São Paulo. Então essas são algumas ações para desenvolver o empreendedorismo. A gente acredita que o melhor programa social é o emprego, quando a pessoa consegue levar o seu salário para casa e tratar com dignidade a sua família. Nós vamos nos empenhar para gerar emprego. Claro, e para que a gente possa garantir prestação, o emprego também para esses jovens e adultos, qualificar, é o último ponto importante, a qualificação da mão de obra. Hoje a gente já tem muitos setores, né, do comércio, da indústria, que falta mão de obra.
na verdade. Está faltando mão de obra e sobrando vagas de emprego. Então nós vamos qualificar o cidadão, seja no ensino médio ou ampliando a oferta de qualificação em todo o estado. Aqui em Jundiaí, Felício, a gente tem uma história bastante legal, né? A gente tem uma iniciativa de o Portal do Empreendedor, o empreendedorismo, e onde estão, na verdade, sempre afixadas as vagas que nós temos em aberto. E nós temos quase 2.000 vagas em aberto. Isso mostra que a região tem gerado bastante demanda por mão de obra, então emprego tem, a gente quer qualificar. E a gente entendeu bem, eu entendi muito claramente, são as alavancas da proposta. O Tarcísio, em outras oportunidades, já falou dessas alavancas, está em total sintonia com o que você está falando também. Maravilha, eu vou chamar novamente os nossos comerciais, depois a gente volta, porque eu quero te perguntar, na verdade, hoje uma entrevista bastante dinâmica e rápida, até você tem esse estilo, isso é interessante. Eu vou te perguntar dicas para o empreendedor. Se você quiser ser um empreendedor de sucesso, você é um empreendedor, aproveitando que você também é candidato a vice-governador. Mas vamos chamar a Euromotors BMW. Euromotors BMW, uma iniciativa também empreendedora, chegando aqui em Jundiaí. A inauguração foi no dia 1º de setembro, está fazendo um grande sucesso, eles são apoiadores aqui do nosso programa, são um exemplo de empreendedorismo também. Estão se tornando aqui um polo para a BMW e toda a região de Jundiaí, a região metropolitana de Jundiaí, que envolve diversas cidades. E a ideia dessa loja é trazer a experiência BMW mais próxima para o fã e cliente da BMW. BMW, uma marca alemã de carros e motos premium, né? Bayerische Motorwerke de Munique, então motores alemães aí representado através da Euromotors BMW em Jundiaí. Olha o tamanho da loja, são 1.200 metros quadrados com vários ambientes. Tem salão de beleza, simulador e coworking. Então a ideia, você vê que interessante, o empreendedor também tem um espaço num parceiro, que é a BMW Euromotors, para poder trabalhar durante o dia, receber os seus clientes, falar com seus clientes, atender, e tudo dentro da loja Euromotors BMW. Olha o simulador, que legal. Olha aqui também a assistência técnica completa, num grande terreno aqui, muito bem localizado. Parabéns para Euromotors BMW, são os motores da Bavária. Parabéns para essa marca, excelente exemplo de empreendedorismo. Nesse momento, Felício, eu também quero aproveitar e dar esse espaço, chamar também o seu competidor nessa corrida ao governo, o Fernando Haddad, e a sua vice-candidata, né, candidata a vice-governadora, para também estar conosco aqui no programa Business 360. A gente quer dar oportunidade para ambos os lados, se houvessem mais candidatos. Nós estamos agora na etapa final, então tem duas chapas, mas a gente aproveita e também está dando essa oportunidade para o outro candidato. Nós não temos viés nenhum nesse momento, queremos dar oportunidade para ambos lados mostrarem as suas propostas. Muito bem, Felício, excelente a sua explanação. Eu acho que você conseguiu trazer um pouquinho aí das suas ideias, das suas propostas, do seu modelo de gestão, que está 100% alinhado com o que o Tarcísio vem apresentando também. E nesse momento, já chegando mais ou menos ao final da nossa entrevista, eu queria abrir um espaço para que você possa dar uma dica aos nossos telespectadores, 1, 2, 3 dicas para ter sucesso na vida. E aí talvez até trazendo um pouquinho para o lado do empreendedorismo. Para ter sucesso como empreendedor, o que o Felício Ramute poderia trazer aí de dica para os nossos telespectadores? Essa é a sua câmera, vamos lá, vamos lá. Legal. Então vai a primeira dica. Primeiro, se você quer empreender, a primeira coisa que você tem que ter muito claro é que você vai trabalhar mais do que você está trabalhando hoje como funcionário, né? A dedicação é em tempo integral, não tem descanso. Então você precisa ter isso na consciência. Se o teu objetivo de ser empreendedor é para trabalhar menos, olha, não busque esse caminho, porque você vai trabalhar mais, né? Eu costumo dizer, né? Se você acha que ser empreendedor é igual aquele que a gente vê na novela, né? Que ele está sempre sentado na cadeira, tomando decisões, com o pé para cima ali na cadeira, né? Então na mesa, esse não é o caminho. Escolha outro caminho e não do empreendedorismo. Segundo, né? Já que eu disse da importância e da dedicação, claro, você tem que ter esse empenho
muito grande e você tem que aproveitar para se qualificar como empreendedor e buscar conhecimento, seja da sua área que você pretende atuar. Necessariamente, se você é empreendedor, você não precisa saber exatamente daquele negócio, mas você precisa aprender sobre o negócio e ter às vezes um parceiro, um sócio, que pode ser do ramo, pode ser da área, tem conhecimento da área, isso ajuda muito, né? Então é importante que você estude, né, o mercado que você está entrando e de que forma que você quer atuar. Por fim, tem as suas contas na ponta do lápis. É importante você fazer os seus projetos, não precisa sofisticar muito não, mas as suas projeções de venda e de como você pretende obter lucro e o que é necessário para que você possa sobreviver. É importante que você tenha o seu ganho mínimo e tem que ser o mínimo mesmo, o suficiente para sobreviver, porque o empreendedor de sucesso é aquele que reinveste, principalmente no início do seu negócio, a grande maioria do seu lucro no seu próprio negócio, porque aí você consegue fazer melhores negócios. Se você estiver no ramo de compra e venda do comércio, saiba também que é importante comprar bem. Comprando bem, você vai vender bem. E se você for um prestador de serviço, você tem que ter excelência para poder prestar aquele serviço de uma forma diferenciada em relação aos seus concorrentes. Acho que eu já dei algumas dicas aí. Você deu uma aula aí que dá para o pessoal seguir um caminho bacana. Na verdade, Felício, eu queria retomar uma coisa que você falou, que você queria dar uma visão geral política do que está acontecendo na sua visão, com a sua perspectiva. Então, aproveitando, te dando mais esse espaço para você poder falar a sua visão do que está em jogo hoje. Mais uma vez, o outro candidato tem toda a liberdade de também vir aqui falar para os nossos telespectadores também. Mas fazendo assim as considerações finais do que você enxerga desse momento político tão importante no nosso país. Ótimo. Na verdade, nós temos dois projetos que estão aqui em discussão. Um projeto do Bolsonaro e do Tarcísio e um projeto do PT. Um projeto para o país e para o Estado. O primeiro item, valorização do empreendedor. O Bolsonaro e o Tarcísio valorizam o empreendedorismo. O PT não valoriza o empreendedor. Em São José dos Campos, cidade que eu fui prefeito, quando o PT assumiu, tirou o ensino de empreendedorismo das escolas, né? O empreendedorismo não está ligado ideologicamente àquilo que o PT apoia. Segundo tema importante, que é importante que você tenha na sua mente, para que você, inclusive, possa passar adiante para convencer aqueles que ainda estão indecisos em relação ao processo eleitoral. O projeto do Bolsonaro e projeto do Tarcísio valorizam um Estado enxuto, eficiente. O projeto do PT quer ver um Estado inchado com cada vez mais estatais. O projeto Tarcísio e Bolsonaro valorizam a simplificação, a desburocratização. Do outro lado, um projeto que quer ver a vida do empreendedor e do cidadão mais complicada, porque criando dificuldade, eles podem vender facilidades, que é uma grande abertura para corrupção, que é uma especialidade do PT. E por fim, um projeto que valoriza as forças de segurança. Tarcísio e Bolsonaro valorizam os homens e mulheres das forças de segurança, que colocam as suas vidas em risco para cuidar das nossas vidas. Já o projeto do PT entende que esses profissionais saem às ruas para oprimir a população de bem. É isso, no fundo, que está em xeque. Eu sei que você já fez a sua escolha, mas é importante que a gente convença mais pessoas a escolher o bom projeto, do bom caminho para o nosso país e para o Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida que se você nos der a honra e a confiança do seu voto, o Tarcísio vai ser o melhor governador da história do Estado de São Paulo. E nós precisamos reeleger o presidente Bolsonaro para continuar transformando o nosso país. Maravilha. Felício, queria te agradecer. Primeiro, te parabenizar pela clareza do seu pensamento e acho que a clareza da transmissão das suas ideias. Acho que os nossos telespectadores tiveram essa oportunidade de entender bem qual é a sua proposta. Ouvir um pouquinho da sua trajetória é algo que traz inspiração empreendedora, que é um dos temas e tônicas desse nosso programa. Agradecer a sua presença aqui, te desejar a melhor sorte para o pleito aí de domingo e também deixar as portas abertas para
futuras oportunidades. Muito obrigado pela presença e até uma próxima vez. Eu que agradeço, Patrick. Quero aproveitar só a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao prefeito Luiz Fernando de Jundiaí, que me acompanhou aqui em Jundiaí. É uma grande inspiração como empreendedor e como gestor público. E estar ao lado dele agora nessa caminhada, nessa reta final, para mim também é uma honra. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou e que Deus abençoe a todos nós. No dia 30 agora, Tarcísio é 10, Bolsonaro 22. Maravilha. E com essas palavras finais, então, do Felício, a gente também se despede dessa edição especial do programa Business 360 e desejamos o que a gente sempre deseja: inspiração, motivação, resiliência, força de vontade e acreditar que você consegue transformar o seu sonho em realidade. Nesse sentido, agradecemos a audiência, fiquem todos muito bem e até a próxima edição do programa Business 360.